Hoje vou apresentar para vocês 4 filtros que dão resultados incríveis logo no clique, sem que você tenha que passar horas na pós-produção. Antes de começarmos, eu venho aqui pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativem as notificações, deem o seu joinha e vamos lá! Nós temos alguns filtros aqui que são indispensáveis, ok? Deles eu considero o mais indispensável esse daqui, é o polarizador. Qual a função desse? Esse é um polarizador circular, que ele polariza mesmo em câmeras com foco automático. A função dele é aumentar o contraste com o céu, por exemplo, e aí você consegue um nível de azul mais forte. Sabe aquelas imagens que você vê daqueles fotógrafos que parece uma coisa até artificial às vezes? Nossa, mas onde esse cara conseguiu um céu tão azul? Muitas vezes é só o uso desse cara aqui, tá? O polarizador, você vai girando ele e vai aumentando o contraste e a coloração do céu em relação ao restante. Tá? Uma outra função também muito utilizada nesse filtro é a redução do reflexo nas cenas. Então, por exemplo, se eu tenho uma modelo que eu estou fotografando num espelho d'água e aí às vezes eu posso querer uma transparência maior, eu vou girando e vou retirando o reflexo até que eu tenha esse nível de transparência que eu queira. Ou uma superfície metalizada, alguma coisa assim, eu consigo também minimizar, em alguns casos, dependendo do ângulo em que eu estiver, até eliminar o reflexo, ok? Ele ainda tem uma outra característica, dependendo do polarizador, ele reduz até 1,5 ponto a luminosidade que chega no sensor da câmera, tá? Ou seja, acaba sendo um ND leve, ND que seria densidade neutra, ok? Acaba funcionando um pouco como as duas coisas. Outro filtro interessantíssimo é esse daqui. Esse daqui é um ND, tá? Densidade neutra, que é como se fosse um vidro fumê, na verdade, que ele bloqueia a luz que chega até o sensor, tá? Esse é um ND variável, tem um ND fixo. Olha que interessante. Bom, imagino que vocês estejam vendo meu olho, ok? Então eu vou girando até que bloqueie a luz quase completamente, como um breu. Ok? Bem bacana isso. Olha só a diferença, tá? Para que eu uso esse filtro? Por exemplo, digamos que eu precise utilizar uma velocidade mais lenta, como naquelas fotos de cachoeira, que a água está borrando, ficando como se fosse um véu, mas está no dia claro. Então eu preciso colocar uma velocidade mais lenta, eu coloco esse filtro aqui e eu consigo usar velocidades bem mais lentas que vai promover esse borrão. Uma outra situação, uma cena de esporte, está um sol muito forte, e eu quero fazer um panning. O que é o panning? É o movimento relativo, né? Então, digamos que eu tenha aqui um veículo, uma bicicleta, alguma coisa assim, um atleta, e ele está correndo, e eu fico paralelo a ele, acompanhando ele. Ele está parado em relação à minha câmera, mas ele está em movimento em relação ao fundo, ou seja, é o movimento relativo. Então, eu vou acompanhando e vou clicando com velocidades baixas. Ele vai ficar congelado em relação a mim, mas o fundo vai ficar borrado, tremido. Então, nesse caso, esse filtro daqui é ideal. Nós fizemos um vídeo em externa com esse filtro para que vocês possam conferir o resultado, tá? Tanto o poder de bloqueio da luz, quanto nas fotos que nós fizemos externas também, um exemplo de panning. Vou fazer uma pequena sequência aqui de fotos e vídeo para que vocês possam ver a diferença do filtro ND variável, tá? O NDX. Bom, vou gravar aqui, fazer o foco. Opa, eu esqueço. Vou ver aqui pelo monitor. Ok, fez o foco. Tá aqui no máximo de passagem de luz, ok? Vou colocar para gravar. Tá gravando. Agora eu vou girando até bloquear a luz que chega. Eu chego quase que a eclipsar a cena. Olha só que interessante. Vou girando e agora vou retomando a luz, ok? Agora eu vou tentar fazer um panning fotográfico com qualquer carro que estiver passando.
tá? Para poder reduzir a velocidade ao máximo. Aqui é um sol de 2 da tarde, então o sol está a pino praticamente, muito forte, para que nós possamos ver o resultado. Está uma velocidade muito alta e está zerando o fotômetro praticamente. Agora eu vou baixar a velocidade para conseguir o panning. Fechar o diafragma. Deixa eu ver, tá mais ou menos zerado, tá 30 de velocidade, tá ótimo para conseguir. E vou escurecer ainda mais para dificultar a obtenção desse panning. Vamos lá? Fiz uma sequência para facilitar, ok? Aqui no monitor tá perfeito, depois vamos colocar para vocês para dar uma olhada. Talvez esteja até uma velocidade baixa, talvez seja o caso de aumentar um pouquinho. Ok, me parece que deu certo. Tá? É uma das funções desse filtro, para obtenção de um panning no horário desse, em que a luz está muito forte. Pessoal, esse filtro daqui, ele é um filtro também muito bacana. Talvez não esteja dando para ver tão bem assim o efeito que ele dá, mas eu acredito que com esse branco de fundo dá para ver. Observem que ele é graduado, tá? Ele é escurecido como um ND só do meio para cima. Em que situações que eu vou usar esse filtro? Eu vou usar, por exemplo, numa situação de foto de natureza externa, em que o sol está muito claro, o céu está muito claro, na verdade, e a luz no chão, na terra, enfim, nas árvores, montanhas, etc., está bem mais fraca do que em cima. Então eu coloco aqui, eu bloqueio um pouco da luz que está em cima e faço mais ou menos uma equalização disso e já resolvo no clique, porque é normal que os fotógrafos, principalmente da era já digital, façam várias exposições, uma medindo a luz no céu, outra aqui, depois ficam tentando trabalhar isso daí para juntar as três e evitar um pouco essa diferença de nuances de iluminação. Nesse caso aqui a gente quase resolve no clique, é só um ajuste básico e já fica legal. Pessoal, esse filtro aqui é muito bacana. Sabe aquela foto de uma flor, de um detalhe de alguma coisa que você queira fotografar? Tá? Você muitas vezes não tem dinheiro para comprar uma lente macro ou não pode investir nisso agora e aí você quer fotografar cenas mais próximas. Então o filtro é esse, é o filtro de close-up. Ele é praticamente uma lupa, observem no meu olho. Tá? Ele tem fatores de aproximação, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, vai até mais 10. Eu não recomendo acima de mais 3, porque vai perdendo qualidade, ele não tem um revestimento antirreflexo. E também combiná-los um sobre o outro aproxima muito mais, mas perde muita qualidade. Tá? É uma das razões pelas quais não é recomendável. Mas dá um resultado muito bacana. Você pode fazer uma foto do crochê que a sua mãe faz, dos detalhes, de uma flor que tem no jardim, de algum inseto, alguma coisa assim, aproxima bem, relativamente bem, e dá um resultado bacana, sem perder luminosidade da lente. Os filtros, eles são específicos para a lente que você tem. Como eu vou saber qual o diâmetro que eu vou comprar? Eles são rosqueáveis, tá? E aí você acopla rosqueando, ok? Na lente, tem em algum local, em algumas é na frente, em outros é aqui na lateral. Por exemplo, esse aqui da Nikon tá aqui 52 milímetros, bem no cantinho aqui. Claro que daí não dá para ver, mas vocês vão verificar na lente, vai sempre ter essa marcação, ok? Por exemplo, esse filtro aqui são 77 milímetros. Observem a diferença, tá? Para uma lente com boca maior. Então observem para não comprar por engano no diâmetro errado e não ficar com o filtro parado ali. Se porventura acontecer isso, existem adaptadores, tá? Que tanto reduzem o diâmetro quanto aumentam. Mas o ideal é você já comprar no diâmetro certo.
Você gostou do vídeo? Tem alguma sugestão pra gente? Quer continuar assistindo? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e dê o like. Nos ajuda muito a continuar. Obrigado!